E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas, sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de ciências. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para nossa aula de recuperação, que vai ajudar vocês daqui a pouquinho a fazer a prova, tá certo? Então os conteúdos que cairão na aula de hoje serão os procedimentos tecnológicos e produção de medicamentos e o olho humano. Então, você sabia que já existe no mercado tinta de parede que gera energia elétrica a partir da luz solar ou até da umidade e pode ser usada também nas residências? E as impressoras 3D, vocês já viram? Já conhecem? Então, essas tecnologias elas nos permitem inúmeras utilizações voltadas para o bem-estar e para a sustentabilidade. Por exemplo, a impressora 3D ela pode ser usada para produzir próteses médicas, dentre outras coisas também. Então, aqui nós temos uma imagem de uma impressora 3D produzindo uma prótese médica que é utilizada pelos seres humanos que necessitam. Então, vamos primeiro conhecer algumas descobertas relativas à saúde também. Então, a quinina é um remédio que foi usado contra a malária desde lá o início do século XVII. Em 1638, a esposa do vice-rei espanhol do Peru pegou uma forte febre, que se manifestava a cada 48 horas. Então, o vice-rei, sem ter mais o que fazer, deu para a esposa a quina-quina, que é uma poção preparada por indígenas a partir das folhas de uma árvore chamada cinchona, que a curou. Então, esse episódio ele marcou o início da utilização da quina-quina contra inúmeras doenças lá na Europa, e em um processo de experimentação, enganos e desenvolvimento. Então, aqui nós temos a imagem dessa planta, que é a matéria-prima da quina-quina, que é utilizada até hoje. Então, em 1895, também uma outra descoberta médica, por Hillman, observava a condução da eletricidade através de um tubo de raios catódicos. Então, seu ajudante ele percebeu que existia uma luminosidade em uma tela de laboratório. E essa tela ela era especial porque possuía um material fluorescente em um dos seus lados. Então, ele conseguiu, achando que isso causava a luminosidade, ele girou a tela. E, para sua surpresa, a luminosidade continuava presente. Então, ele colocou em sua mão, na frente do tubo, e foi aí que ele teve um espanto ao ver seus próprios ossos projetados na tela. Então, a partir daí, se deu a descoberta do que nós temos hoje, que é o raio-x. Tá? Então, é uma das contribuições da tecnologia para nós seres humanos. Então, além de contribuir com a sua descoberta para o desenvolvimento geral da medicina, Rubinstein também possibilitou a compreensão do sistema ósseo humano, pois observou o interior das mãos de todas as pessoas que estavam próximas a ele. Desde então, a tecnologia envolvendo os raios-x vem sendo desenvolvida e, por esse motivo, a medicina conta hoje com importantes avanços, como exames de tomografia e etc. E agora nós vamos falar um pouquinho, relembrar do que a gente viu lá sobre o olho humano. Então, nossos olhos, ele vai bem além dos órgãos que a gente vê externamente. A gente sabe que tem toda uma estrutura interna que ajuda no bom funcionamento dos nossos olhos. E os olhos, eles são os órgãos responsáveis pela nossa visão. Nós temos dois glóbulos
oculares. E cada um deles apresenta uma parede formada por 3 membranas, que é a esclerótica, a coroide e a retina. Então, a gente vai ver um pouquinho, né, onde é que está localizada e qual a função de cada uma. Então, a esclerótica, ela é a membrana mais externa, né, que nós temos aqui no olho, que fica na cor branca. Então, na parte da frente, ela apresenta uma saliência e é transparente, recebendo o nome de córnea. Já a coroide, ela é localizada sobre a esclerótica e ela é muito rica em vasos sanguíneos. Então, o sangue circula nessa membrana e nutre as células do nosso olho e por isso que ela também é chamada de camada nutridora, tá certo? Como é que acontecem os mecanismos da visão? Então, os raios de luz, eles são refletidos do objeto e entram no nosso olho. Atravessam as estruturas oculares, que são elas a córnea, a pupila, os humores e o cristalino. E chega até o fundo do nosso olho, até a retina, que é onde existem células sensíveis à luz. Então, a imagem ela é transformada em impulsos nervosos e é enviada através do nervo óptico até o nosso cérebro. Quando essa informação ela chega no cérebro, quais são as informações, né? Por exemplo, a cor, a forma, o tamanho, a posição do objeto. Então, isso é enviado para o cérebro interpreta essas informações, fazendo com que a imagem ela seja vista na posição correta, tá? Então, aqui nós temos uma imagem, né, que mostra um objeto, no caso uma árvore, que o nosso cristalino, a imagem entra pelo cristalino de forma invertida, porém, quando ele é enviado para o cérebro transforma essas informações e faz com que a gente consiga ver a imagem na forma correta. Aí nós vimos também que o mau funcionamento dos olhos causa alguns tipos de defeitos, né? Como, por exemplo, a miopia. O que é a miopia? É quando a gente tem dificuldade de enxergar objetos a longa distância, né? Então, há uma deficiência aí e a forma da gente consertar essa deficiência é utilizando lentes divergentes, tá certo? A hipermetropia, né, é o inverso, é quando a gente tem dificuldades de enxergar objetos de perto, tá certo? Então, o tipo de lente que a gente utiliza para a correção desse defeito é a lente convergente. O astigmatismo, né, consiste no fato de que as superfícies que compõem o globo ocular, ele apresenta diferentes raios de curvatura, então ocasionando uma falta de simetria de revolução em torno do eixo óptico. Então, a correção dela é feita com lentes cilíndricas, capazes de compensar tais diferenças entre os raios de curvatura, tá certo? Então, a gente começa a ver o objeto de forma inclinada aí um pouquinho, tá bom? E a presbiopia é a anomalia da visão, né, que é semelhante à hipermetropia, só que ela ocorre com o envelhecimento da pessoa. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, né, todos os órgãos do nosso corpo, ele também vai envelhecendo junto. Com isso, eles vão causando defeitos, né, no seu funcionamento. Então, essa presbiopia, ela vai ter uma dificuldade aí para enxergar objetos de perto, porém, isso ocorre devido ao envelhecimento do nosso corpo. Tá certo? E o estrabismo é uma anomalia que consiste no desvio do eixo óptico do globo ocular, tá bom? Então, aqui nós temos aqui, né, uma visão normal, uma visão com presbiopia e uma visão com a presbiopia corrigida, certo? Então, a gente consegue ver aqui, ó, no finalzinho do globo ocular, que quando tem presbiopia, a imagem ela passa para trás da retina. E quando a gente utiliza a lente corretiva, a gente consegue visualizar a imagem no localzinho dela certinho, né? Na retina. Então é isso, pessoal. Espero que tenha contribuído para o conhecimento de vocês. Desejo uma boa avaliação, que todos passem, tá certo? E a gente se vê, se Deus quiser, ano que vem. Tchau!